Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 13 do Grande Conflito, que tem como título O Triunfo do Amor de Deus. Veja o que está escrito no capítulo 39 do Grande Conflito. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, o povo de Deus terá cumprido a sua obra. Terão recebido a chuva serôdia e estarão preparados para a hora de provação. O mundo terá enfrentado sua prova final e todos os que se mostrarem leais aos divinos preceitos terão recebido o selo de Deus. Então Jesus cessa a sua intercessão no santuário celestial e com grande anúncio diz: está feito. Continue justo fazendo a injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22:11. Esta é a última lição do trimestre. Se baseia nos capítulos 39 e 42 do Grande Conflito. Pena que está acabada. Pena que acabou. Estava tão gostosa, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem o link para a inscrição na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Divulgue para os seus amigos. Ajude o nosso canal. Nos ajude a crescer, para que mais pessoas possam aprender a lição da Bíblia. E não esqueça de deixar o seu like, fazer um pequeno comentário, ou uma pergunta, ou até mesmo uma dúvida que você tenha sobre a Bíblia. Bem, como de costume, vamos para a nossa oração. Quem puder, curve a sua fronte e vamos orar. Senhor eterno Deus que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Senhor, perdoe nossos pecados, todos eles. Senhor, te peço para que esta lição que vamos gravar agora seja para o meu entendimento e o entendimento daquele que assistir esse vídeo. Que nos sirva com a sua palavra para nos encher e nos transformar. Com a ajuda do Espírito Santo, na direção desta lição, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos para a nossa lição de sábado. O triunfo do amor de Deus. Nós temos os versos para memorizar. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E será Deus com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 3-4. Nós temos as leituras da semana. Não esqueça. Vai lá e releia novamente. Estude com afinco. Será de suma importância para a sua vida cristã. Nesta lição, os capítulos 39 a 42 do Grande Conflito narra o que está acontecendo nos dias de hoje e os que estão por vir. E todos os versículos da Bíblia da lição estão presentes. É só ler que temos a lição completa e bem explicada. A lição traz na parte de sábado algumas citações de grandes personalidades. Entre elas se destaca Albert Einstein, que disse: aprenda com ontem, viva para hoje e tenha esperança no amanhã. Nós estamos presenciando um cenário que se apresenta cada dia mais consistente
para o decreto que vai dividir a humanidade em dois grupos: os adoradores da besta no domingo e os adoradores de Deus no Shabat, o sábado da criação. Os rumores e reuniões de grandes líderes mundiais com o papado, sendo elevado ao único líder capaz de trazer a paz na terra. E é chamado pelos grandes líderes, tanto políticos como espirituais, e manifestações começam a tomar vulto. Tudo em torno pela salvação da Mãe Terra. Os temores da fome, das mudanças climáticas, ameaças de pandemias, que a temperatura pode ser elevada até 2 graus Celsius, gerando catástrofes mundiais, e as mídias pagas por organizações secretas alimentam esse terror para toda a humanidade. A união da Igreja ao Estado nos Estados Unidos está por um fio. A besta da terra está terminando de formar a imagem da besta do mar. Os rumores se alastram por toda a terra. E o povo sem conhecimento será levado ao engodo de uma falsa adoração. Vamos para a nossa lição de domingo. Esperança no tempo de angústia. Vamos juntar domingo com segunda-feira, a esperança do breve retorno de Jesus. Por que eu juntei as duas lições? Porque eu vou apresentar a linha do tempo em que nós estamos. E essa linha do tempo pega a lição de domingo, de segunda e até de terça-feira. Então vamos a ela. Bem, vamos à primeira pergunta. Em que ponto estamos na linha do tempo? Vamos ao gráfico. Aqui na linha do tempo, esse é o método historicista, é o método de estudar a profecia ao longo da história. Bem, hoje, nós estamos exatamente aqui neste ponto. À luz da Bíblia, é o que deve acontecer antes do fechamento da porta da graça ou o fim do tempo da graça. Bem, nós estamos vivendo no juízo investigativo desde 1844, dentro do tempo da graça. E o que acontece antes do fim do tempo da graça? Primeiro, a primeira coisa que deve acontecer é a reforma espiritual, Romanos 12, 1 a 2. É o que vai nos conduzir a um reavivamento espiritual. Bem, é importante lembrar que cada tópico tem vários textos bíblicos, mas eu vou citar apenas um como referência. Segundo, o processo de selamento, Apocalipse 7, 1 a 3, o selamento é o processo de santificação, de obediência contínua aos preceitos de Deus, especialmente a guarda do sábado. Mas nós já estudamos sobre o selamento entre o selo da besta e o selo de Deus. Terceiro, a chuva serôdia. Bem, com a reforma e o selamento, a pessoa está pronta para receber a chuva serôdia. Oséias 6,3, a capacitação através do poder do Espírito Santo, que também está referente aqui na lição. Apocalipse 18, 1 a 4, o quarto anjo. Deus vai capacitar de uma forma poderosa a sua igreja para brilhar com Cristo. Mas com que objetivo? Quarto, o autoclamor. A pregação do Evangelho, uma pregação intensa a todas as nações, velhos, jovens, crianças, vão receber um poder inimaginável nessa pregação através do poder do Espírito Santo. Aí vem a quinta, a sacudidura. Amós 9:9 fala de um joelhamento, as pessoas serão peneiradas. Chegou o momento de decidir, ou do lado de Deus e da verdade, ou do lado da mentira e do enganador. Não tem meio termo. Hoje temos mais de 45 mil igrejas, mas está chegando o dia que haverá só um pastor e um só rebanho. O tema da sacudidura será a lei de Deus, a lei e o testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Só vão ficar aqueles que tiverem suas vestes lavadas e o seu caráter purificado no sangue do Cordeiro.
a palha, o restolho, será jogado fora e lançado no fogo. 6. O pequeno tempo de angústia. Após a sacudidura, haverá uma definição entre os seguidores verdadeiros de Cristo e os não seguidores. Veja bem, a Bíblia diz aqui em João 16, dito por Jesus: eu tenho muitas ovelhas e outros apriscos. Convém a mim resgatá-las. Então haverá um só rebanho e um só pastor. A salvação não está numa placa de uma igreja. A salvação acontece através do sangue de Jesus Cristo, pela graça do Senhor. Todavia, existe uma verdade a ser vivida, e quando vier a sacudidura, então haverá uma só decisão, cada um para estar debaixo da mesma verdade, a verdade da santa palavra de Deus. Isto causará uma angústia inicial, porque muitos vão abandonar a verdade. Familiares e amigos, não será fácil, causando angústia, dor, tristeza. Esse processo se dará antes do fechamento da porta da graça e vai acontecer na vida de todos nós que estivermos vivos. Vamos rever reforma espiritual e reavivamento, selamento, que é a santificação. Quem estiver santificado receberá o selo de Deus vivo, o Espírito Santo. A chuva serôdia participará da pregação mundial do alto clamor, pregação extensiva debaixo do poder do Espírito Santo. Apocalipse 18, de 1 a 4. É o quarto anjo. Então haverá uma sacudidura. Todos decidirão de que lado estarão. E começa um pequeno tempo de angústia. Mas por quê? Porque muitos vão apostatar da fé. 7. Decreto dominical. Todas as pessoas tomarão sua decisão. O selo de Deus com o sábado, ou a marca da besta com o domingo. Apocalipse 13, 7. Importante. Quando sair o decreto dominical, lembrem o que Jesus falou. Quando Jerusalém for cercada pelos romanos sob o comando do general Sérgio e for embora, todos os cristãos saíram de Jerusalém. Não pereceu um cristão sequer. Mas depois veio o general Tito, e Jerusalém foi destruída. Pereceram mais de 1 milhão de judeus. Isso foi no ano 70 depois de Cristo, Mateus 14, 15 a 18. É um protótipo para o abandono das grandes cidades. Por enquanto, é o momento de pregar nas grandes cidades. Vai chegar o momento de sair. Aqueles que forem embora agora, para sítios afastados das cidades, quem é que vai pregar o evangelho? Se vão viver uma vida egoísta, uma vida isolada lá no campo. Só hoje vivem 90% das pessoas, elas vivem nas cidades. Ainda não é o momento do abandono das grandes cidades. Chegará o tempo do abandono, que será dito: sai dela, povo meu, que é sair da Babilônia e também das grandes cidades. Bem, voltando à linha do tempo, quando sair o decreto dominical, a perseguição se intensifica sobre os que guardam os mandamentos, em especial o dia de sábado. Nesse momento, quando todos os casos forem decididos, os 4 anjos de Apocalipse 7 soltarão os ventos dos 4 cantos da terra. A porta da graça se fechará. Então Satanás fará sua obra de ruína e de destruição. Hoje Deus está segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra, que são guerras, destruição, todo mal, que por mais que eu exagere, ainda é pouco, porque Satanás quer destruir esse planeta. Ele odeia toda a humanidade. Mas após todos tomarem a sua decisão e forem selados, virá a grande tribulação.
o grande tempo de angústia de Daniel 12, 1 e 2. Começam a cair as pragas. Qual é o sinal que a porta da graça se fechou? Quando cair a primeira praga, de Apocalipse 16, o Apocalipse das pragas, cairá somente sobre os ímpios. As pragas, elas não serão universais, serão locais, senão toda a humanidade pereceria logo na primeira praga. O Espírito Santo retira sua proteção da terra, mas intensifica a sua proteção sobre os selados de Deus. Bem, após caírem as primeiras pragas, os ímpios vão acusar os que estão escondidos, os guardadores dos mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. São acusados pelas pragas, por não guardarem o domingo, dizendo: eles são culpados. Então sai um decreto de morte, Apocalipse 13, 15, para eliminar o povo de Deus. Bem, como será isso? Esse decreto de morte será um enfileiramento, o povo de Deus enfileirado, todos com um fuzil apontado para suas testas. E no momento em que for dado a ordem para atirar, esses fuzis vão derreter como poeira e o solo se abrirá. E eles cairão, os ímpios, dentro da terra. Por quê? Porque um exército de anjos está protegendo o povo de Deus. Não cairá nem um fio de cabelo dos santos. São os filhos de Deus, nenhum mal será feito a eles. Exércitos de anjos de Deus os guardam. Nada pode passar pelos anjos. Então vem a sexta e a sétima pragas. A sétima praga tem a volta de Jesus em glória. Podemos ler em Jeremias 37, fala da angústia de Jacó, que será a partir da quinta praga ao povo de Deus. É um período de plena entrega, de plena confiança em Deus. Finalmente vem a libertação do povo de Deus, que é na sétima praga. O sétimo selo, o Armagedon, é a volta de Jesus. Esta sequência está na Bíblia e no dom profético. Queridos, o que Deus espera de nós? Uma reforma espiritual. Tudo começa com uma mudança em nossa vida, a transformação do nosso caráter e o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento, que nos santifica, nos sela. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. É Ele que dá o reavivamento, nos tira da escravidão do pecado para a liberdade no Senhor. Então, ao estarmos reformados e despertos, receberemos o selamento. Ele nos conduz nessa caminhada com Deus. Então vem a pregação mundial, a decisão, a sacudidura, o tempo de angústia. Muitos deixarão a fé, sai o decreto dominical, abandonam-se as grandes cidades, fecha-se a porta da graça, cai a primeira praga. É o sinal que fechou a porta da graça. Os anjos soltam os quatro ventos e começa a destruição deste mundo. Depois, a quinta praga, o decreto de morte, fuga das pequenas cidades. Então veio o grande tempo de angústia de Daniel 12, 1 e 2. E ocorre a sexta e a sétima praga. Simultaneamente, na sétima praga, o Armagedon. Na sexta praga, a angústia de Jacó, que é a dependência total de Deus. Haverá perseguição, mas haverá proteção. E vem o libertamento. E nós iremos para o céu, passar o milênio com Deus. Vamos para a nossa lição de terça-feira. O milênio na terra. Apocalipse 19 termina com uma descrição dramática da volta de Jesus e da destruição dos ímpios. Mas a história não acaba aí. Apocalipse 20 nos introduz
um período que durará 1000 anos, conhecido como milênio. O que acontecerá a Satanás quando Jesus voltar? Apocalipse 21:3. Vamos ler esses versículos. Os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. As imagens de Apocalipse 21:3 são simbólicas. Satanás não ficará amarrado literalmente com uma corrente e trancado no abismo por 1000 anos. Ele estará confinado à terra desolada, despovoada, limitado pelas circunstâncias que ele mesmo criou. Em 2 Pedro 2,4 lemos que Satanás e seus anjos estão destinados à punição por correntes de escuridão. Satanás será confinado à terra por uma cadeia de circunstâncias, sem ter ninguém para tentar durante 1000 anos. Ele verá a devastação, a destruição e os desastres da sua rebelião que ele mesmo criou. O pecado, a destruição trazida por Satanás, juntamente com o caos que precederá a volta de Cristo, tornará a terra uma massa escura e desorganizada, como era na criação. Então, os que interpretam os 1000 anos de reinado na terra, seria impossível qualquer tipo de vida. Ao lermos Jeremias 4, 22, 26, Jeremias 25, 33 e Isaías 24, 1, 3, 5. Como os profetas bíblicos descrevem essa cena? Em Jeremias 4, 22, na Almeida Corrigida Fiel, observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham mais a sua luz. A terra volta ao seu estado inicial e a escuridão toma conta da terra. Em Jeremias 25, 33. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Porque os mortos não são pranteados e sepultados. Não haverá ninguém para os sepultar. Todos foram embora com Jesus. Em Isaías 24, 1, eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Todos os textos são paralelos e mostram a terra deserta e vazia. Não existirá nada vivo. São as consequências do pecado. E assim ficará por 1000 anos. Vamos para a quarta-feira, o juízo no milênio. Leia Apocalipse 20, 4 a 6. O que os justos farão durante os 1000 anos? E por que isso é importante? Vamos ler Apocalipse 20, 4 a 6 da King James. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram. E vi as almas de alguns que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles.
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Durante o milênio, os justos terão oportunidade de observar em primeira mão a justiça e o amor de Deus na maneira de lidar com o pecado. Quem não tem pergunta que gostaria de fazer a Deus? Se um ente querido, um amigo, não estiver lá, os salvos terão a oportunidade de entender plenamente as decisões divinas. Os redimidos compreenderão as poderosas tentativas divinas de salvar a todos. Perceberão novamente que os perdidos ficaram fora do céu porque rejeitaram a Cristo. Só então, depois dos 1000 anos, Deus trará o juízo final, a segunda morte, a destruição eterna sobre os perdidos. Vamos ler Apocalipse 27:9. Como os 1000 anos terminarão? Qual será o destino de Satanás e os seus seguidores? Durante 1000 anos, Satanás não poderá tentar ninguém, nem sair da terra. Tanto ele como seus anjos caídos terão tempo suficiente para refletirem o mal que causaram. No fim do milênio, os ímpios serão ressuscitados para enfrentar o juízo e receber a sua recompensa final. Apocalipse 25. Satanás então irá vibrar dizendo: os meus voltaram. E serão milhares de milhões de ímpios. Vão se sentir fortificados, com tantos perdidos o seguindo. Sairá para enganar as nações. Satanás vai inspirá-los a fazer o último grande esforço para derrubar Deus e estabelecer o seu próprio reinado. O termo Gog e Magog é usado para simbolizar Satanás e os perdidos de todas as eras. Ele e seus seguidores cercarão a cidade santa, a nova Jerusalém celestial que desceu do céu, e querem tomá-la. Mas Deus, Jesus Cristo e seus anjos estarão ali presentes, prontos para a batalha final do grande conflito. E o pecado estará prestes a ser erradicado de uma vez por todas. Vamos para a lição de quinta-feira. Por que os ímpios serão ressuscitados? 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10-11, Apocalipse 20:11-15. Todo o universo sabe que Deus é justo. Então, todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Veja o que está escrito no capítulo 42 do Grande Conflito. Ao final dos 1000 anos, Cristo volta à terra, acompanhado pelos remidos e de um cortejo de anjos. Ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Estes surgem como um grande exército, inumerável como a areia do mar, trazendo sobre si os traços da doença e da morte. Que contraste com aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. Os ímpios saem da sepultura tal qual eles baixaram. Se não tinham braço, vai continuar sem braço, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça para se redimir dos defeitos da sua vida passada. Então é pronunciada a sentença contra Satanás, seus anjos caídos e todos os ímpios. O olhar de Jesus coroado como o Rei do Universo sobre os ímpios os faz lembrar, como num filme, de todos os seus pecados. E quantas vezes foram advertidos e chamados para o arrependimento, mas eles se negaram. Agora percebem o grande engano que cometeram. Mas Satanás, na sua última tentativa, tenta convencer os perdidos a tomar a cidade e estabelecer seu reino, o reino do mal. Então Jesus,
com suas hastes de anjos, faz cair pedras de fogo do céu sobre a terra, até as montanhas e pedras derretem. Satanás e todos os ímpios são consumidos pelo fogo consumidor. Os que pecaram mais demoram mais a morrer e ser consumidos, e a terra é purificada pelo fogo. Todo o mal é destruído diante do universo. Novo céu e nova terra. Jesus, ao pisar na terra, ele a transforma e ela é renovada, melhor do que quando foi criada. Planícies e montes cobertos de relva, todos os animais dóceis pastam juntos, o lobo com o cordeiro, o leão com as cabras. As crianças os conduzem. Os santos salvos constroem suas casas pelos campos. Não existe mais cansaço, nem mais noite, nem dor, nem tristeza. Os remidos de todas as gerações se encontram juntos em um amor puro e inocente. Têm suas casas na Nova Jerusalém Celestial, onde vão comer do fruto da árvore da vida e beber água viva que nasce do trono de Deus. Deus agora habita entre o seu povo. Ele é o Deus vive no meio deles e podem contemplá-lo face a face por toda a eternidade. É o reino de paz, é o amor de Jesus Cristo, o Espírito Santo e todos os anjos, que podem viajar para todos os mundos habitados com Cristo. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, leiam o capítulo 42 do Grande Conflito. É emocionante. O que nos espera está a um passo ao nosso alcance. Essa é a nossa esperança, a certeza, a confiança, a fé na palavra de Deus. Pois as suas palavras são a verdade, e tudo que nelas está escrito serão cumpridas em seus mínimos detalhes. Jesus Cristo veio à terra como um homem, deixando sua divindade no céu, para ser como nós. Por nós deu sua vida para nos salvar da morte eterna, nos dando a vida eterna para viver ao seu lado, junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e poderemos contemplá-lo face a face. Eu quero fazer parte dessa família, eternamente. E você? Então comece agora a sua caminhada cristã, sendo santificado por Deus, o Espírito Santo, e ficar pronto para receber o selo de Deus vivo em sua testa. Amém. Bem, esta é a última lição do Grande Conflito. Releia o livro, reflita em cada página, mas tenha junto a Bíblia. Vale a pena conhecer mais a vida e o caráter de Cristo e se parecer cada dia mais com Ele. Ser luz onde houver trevas. A próxima lição é o livro de Marcos. Até lá, se Deus permitir.